Fala família, começando mais um VRT Esportes especialíssimo nessa tarde ou nessa noite. Sim, falaremos do que foi destaque no mundo do futebol de várzea, do futebol profissional no ano de 2025. E para você, qual será que foi o momento inesquecível do futebol? Pois é, siga a gente também nas redes sociais. Sim, VRT Channel está nas redes sociais, também VRT Channel Oficial. Siga a gente em todas as redes sociais. Muito prazer, eu sou o Diego Vinhas, peço licença para ser a sua companhia nesses próximos minutos, mas não estarei sozinho. Estou com ela. Sim, eu precisava de um reforço de peso para falar principalmente do nosso primeiro bloco, que vai ser futebol de várzea. Ela, a musa do futebol de várzea, Cindy. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite. 18 horas é bom dia, é boa tarde ou boa noite? Para você, assim. Depende, já começa a discussão. né? Às 18 horas eu ainda estou no boa tarde. Para mim é boa noite. Bateu 18 é boa noite. Para mim, 18h30. Se for horário verão, depende do horário, se verão eu vou jantar. Depois, quando você for jantar, entre o boa noite. Ah, tá. Aí já temos um bom argumento. É sobre. Então tá bom. Vamos falar um pouco sobre o futebol de várzea, todos os acontecimentos, trazer informações e conteúdos de tudo que rolou durante esse ano. Teve coisa, hein? Muita coisa. Teve muita Copa acontecendo, a gente vai falar muito sobre as Copas que aconteceram na cidade de São Paulo, mas é claro que você aí que mora em outras cidades, no Brasil, em todo o Brasil, vai ser representado pelo melhor futebol, na minha opinião, tá? Você sabe por quê? Por quê? Porque eu gosto de futebol de várzea. Exato. Futebol amador ou futebol de várzea? Outra discussão. Eu prefiro futebol de várzea. Terrão ou sintético? Terrão. Terrão. Então já começou então. Vamos começar então sem mais delongas. O que foi destaque? Claro que a gente separou aqui o quê? Não é nem 0,1% do que aconteceu no ano, né, Cindy? Na verdade, a gente puxou um pouquinho dos últimos acontecimentos para tentar mostrar para vocês quem foram os campeões, algumas polêmicas, alguns assuntos relacionados à arbitragem, a quem foi campeão, a torcidas, porque a gente sabe que a torcida é a que traz o brilho para a Copa, né? Então... Só queria falar que essa questão falar para você aqui, essa questão da polêmica não tá nem no roteiro, tá? É coisa da Cindy. Uma coisa da Cindy, é a hora que sobe a audiência, mas fica sob responsabilidade. Posso chamar a atenção para o nosso cenário rapidinho? Por favor. Olha que capricho da produção, o cenário da VRT Esportes. A gente fez uma mescla de camisetas aqui de várzea e profissional. Podem ver com umas camisetas de time de futebol de várzea. Quem que tá aí no nosso varal, Cindy? Temos aqui, esse aqui você gosta, né? Eu amo, é a minha paixão. O Bonde do Terror, torcida organizada do Santa Cruz do Sinhá, lá da Zona Leste. O Campo do Sinhá é legal porque ele serve, para quem não conhece, o Campo do Sinhá, ele é um campo que fica no meio de duas ruas, assim. Às vezes o pessoal vai para trabalhar, precisa passar no meio do campo para poder ir para outra rua. É tipo uma passagem, não serve só para jogar futebol. Sem contar que aquele campo, ele teve uma atualização, né? Eles fizeram uma cabine de transmissão e tá trazendo cada melhoria para aquele campo, fora as festas para as crianças que a torcida e a agremiação vem promovendo, né? Tem também aqui o Vida Louca da Brasilândia. Tem o Ipanema, do Jaraguá. Tem o Ipanema de Caieiras também, né? Tem o de Caieiras. E ali a gente atravessa o oceano e vai lá para Inglaterra, né? Vamos ver, né? Você vê que a gente aqui a gente atende todo mundo. O West Ham também, o glorioso Juventus. Diego, mas por que você não trouxe a camisa do Corinthians, São Paulo, que é para não ter briga? É melhor, gente. Juventus, todo mundo. Juventus é o moleque travesso da Moca, né? Então, e o Corinthians, vamos ser sinceros, os corintianos não estão deixando a gente dormir esses dias. Podia mudar de assunto, né? Porque esse assunto é um pouco mais polêmico. Ninguém tá deixando a gente dormir. O assunto é várzea. Vamos voltar pro foco. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começar, então, para a Zona Leste. Zona Leste é um dos berços do futebol de várzea na cidade de São Paulo, com todo o respeito à Zona Norte, à Zona Sul, à Zona Oeste, mas temos grandes times históricos, né, na Zona Leste de São Paulo. E a gente vai falar, você separou uma Copa bem legal aqui, né, Cindy? Que é a Copa Real Esportes. Sim. O que é essa Copa Real Esportes e o que vamos mostrar para o pessoal que está em casa? A Copa Real Esportes. A Copa Real Esportes, ela tem duas categorias, tanto a veterano quanto a esporte. E o veterano... A esporte é a principal, né? É a principal, aspas, mas é o que né? a gente costuma dizer. O veterano é o que traz aquele glamour do antigo, das tradições do futebol de várzea. Porque é quem já começou lá atrás e está dando continuidade àquele futebol raiz, né? É o que a gente falava, né? Os dinossauros da várzea estão aí, né? Exato. A gente tem imagens, daqui a pouco a gente coloca aí, quando tiver ok, dos gols do esporte. Foi vitória do Vila, não foi isso? Me corrija aí, produção, se é isso mesmo. Temos imagens aí dos gols da grande final da Copa lá na Zona Leste. Uma jogada que começou numa cobrança de falta ali pela esquerda. Vocês podem observar aí que a bola acabou atravessando toda a área. E um novo cruzamento. Será que estava impedido não? Bom, o juiz não levantou a bandeira.
foi aí que abriu o placar. Agora tem essa moda de imagem de drone, né, Cindy? Todo mundo na várzea fazendo, né? Eu acho que virou um merchan de toda a várzea, né? Todas as transmissões sendo executadas justamente do drone. Cara, eu gosto desse detalhe. Isso é muito várzea, né? Os caras já entram, estão filmando, comemoram junto. A várzea ainda tem esses resquícios do velho tempo do futebol, né? Como diz os famosos, a várzea ainda respira. Respira, cara. A várzea ainda respira. Era berço de craques, ainda é berço de uma essência do futebol. E que imagem bonita, né, cara? Que imagem linda lá do... É o campo do Bate-Fácil esse aí? Eu acho que é o campo do Bate-Fácil, na Zona Leste. E lembrando que foi 2-0 esse jogo, tá? Foi 2-0 o jogo. E a gente tem também a imagem do pessoal do veterano. Porque como a Cindy falou, além do esporte, a gente teve a galera do veterano. Não vamos mostrar os gols, a gente vai mostrar o momento sagrado, que é aquele momento de levantar troféu. Cindy, você já viveu isso, né? O que significa para um time de várzea aquele momento de levantar o troféu, depois de tantas semanas jogando em campos longe, campo perto, falando com o jogador, negociando? Como é que é esse momento de levantar a taça? Eu costumo dizer que passa um filme na nossa cabeça, né? A gente passa desde o momento que a gente se prepara tanto com a torcida quanto com os jogadores. A gente pensa em toda a preparação, de tudo que foi passado, todos os momentos de dificuldade, e ali a consagração de toda a dificuldade que a gente passa, né? Aí o pessoal do terça-feira, né? É isso mesmo? Isso, terça-feira. O pessoal do veterano. Cara, esse maluco de cadeira de rodas no meio da comemoração é muito futebol de várzea, cara. Aliás, uma coisa que é interessante, não sei se vocês acompanham o futebol de várzea em casa, a gente acompanha bastante. A gente tá falando aqui porque a gente acompanha há muito tempo o futebol de várzea. Eu como jornalista e a Cindy como diretora de time, né, Cindy? Sim. É muito cadeirante em campos de várzea, né, Cindy? A inclusão que o futebol de várzea traz... É natural. É natural, não é só um futebol, é muito mais. É uma questão de pessoas, famílias, são crianças, são esposa... todos os tipos de pessoas estão incluídas no meio do futebol de várzea. Não é só um futebol. E não para fazer imagem, para fazer bonito. É o que acontece realmente naturalmente com as pessoas. Você se lembra daquela história da diretora do Boa Esperança? A Alessandra. Alessandra, né? A Alessandra é uma diretora do Boa Esperança. Ela teve uma questão particular, um acidente, foi muito grave, que deixou ela nas condições de cadeirante. E teve uma mobilização absurda, você lembra disso? Você estava, né? Sim, eu estava na época. O futebol de várzea se mobilizou para poder estruturar um pouco a vida dela, né? Pelas condições que ela teria que viver naquele momento. E a Alessandra, independente de qualquer coisa, não largou o Boa. O Boa sempre foi a vida dela. Boa Esperança de São Mateus, Exato. só para deixar claro. Independente das dificuldades, ela sempre esteve na beira de campo com diretora, correndo atrás de jogador, cobrando. Então, assim, ela foi uma das grandes representatividades dentro do futebol, que independente das circunstâncias, ela não largou o amor à camisa. Ó, só para corrigir uma informação, esse aí não é o campo do Bate-Fácil. Bate-Fácil é a próxima Copa que a gente vai falar, que é também na Zona Leste, que é a Supercopa Zona Leste, terceira edição. Essa, assim, só para falar para vocês, a gente tem várias Copas acontecendo na cidade de São Paulo. A gente fez um recorte aqui na retrospectiva com algumas competições que acabam representando um pouco de cada região da cidade de São Paulo e também do Brasil todo, né? Essa Copa Zona Leste, assim, de que ela teve de especial? Aí teve a final entre o Baixada do Sapo e o Santa Cruz do Sinhá, o seu Santa Cruz do Sinhá, né? Infelizmente o meu Santa não pôde ganhar, né? Infelizmente, nem sempre é da forma que a gente quer. O Santa jogou muito. Ele fez essa camisa aqui, né? Exato, eles fizeram um gol olímpico, mas teve o empate no final do jogo, foi para os pênaltis, que nós temos imagem, e não deu muito certo para o Santa. Numa das cobranças, o Santa não foi feliz, e aí teve a consagração do Sapo. Mas a festa continuou. Esse é interessante, que a gente vai mostrar agora as cobranças de pênalti, está aí na tela já. A cobrança de pênalti entre o pessoal do Baixada do Sapo e o Santa Cruz do Sinhá. É interessante a gente falar isso agora, numa retrospectiva, né? A gente teve, e a gente vai falar isso na parte que a gente vai falar sobre futebol profissional, a gente teve pênaltis no Mundial de Clubes da FIFA, teve pênaltis na final agora do Flamengo no Mundial contra o PSG, a gente teve jogadores sendo questionados, o Gabigol sendo questionado na semifinal da Copa do Brasil, agora fazendo essa relação do futebol profissional, e ali a mesma coisa. Uma coisa que eu ouvi do Jorge, do PH, o ponta do Flamengo, eu vou lembrar o nome dele aqui, o Bruno Henrique, inclusive saiu da várzea, tá? Uhum. O Bruno Henrique deu uma declaração que se fosse na várzea ele seria rechaçado, que foi pênalti à loteria. Vai falar isso hoje na várzea, não tem mais, esse termo não existe mais. Eles falam lá,
pênalti é competência, é treino. E pode ver, bom, pelo menos nos que eu estou vendo aqui agora, muito bem batido os pênaltis, né? Ou um foi para trave. Um foi para fora e um na mão do goleiro. Então, beleza. Mas pode ver, a categoria que os caras cobram o pênalti no futebol de várzea hoje em dia, nessas grandes competições, é absurda. Esse é o momento em que saiu a última defesa do goleiro, acho que consagrou o título ou não? Tem mais uma cobrança? Não, tem mais uma cobrança. Não, acho que aí voltou, né? Voltou primeiro? Voltou. Ali foi a última cobrança, mas vocês podem ver, reparar que o nível técnico do futebol de várzea, aquele tapa que o cara dá é algo de nível realmente profissional. Sem contar a pressão, né? Porque a torcida organizada fica justamente atrás cobrando na orelha. Então você tem que ter uma preparação tanto física quanto psicológica, porque não é qualquer um que chega para bater um pênalti com as duas torcidas gritando e te incentivando a perder aquele lance, né? Então você tem que ter muita cabeça fria para poder bater com categoria e converter o gol, né? Porque nem sempre você tem essa tranquilidade para bater. Sem dizer que assim, essa competição é até bem organizada, né? Mas tem competições que permitem, por exemplo, a torcida entrar na hora da cobrança de pênalti, né? Essa aí não. Então imagina a pressão, porque aí quem sofre muita pressão, lógico, o jogador sofre que vai bater. É o goleiro ali. O cara tá na orelha do goleiro, você vai perder, você não vai defender, você vai cair, você vai escorregar. Mas quando permite a torcida entrar no campo, aí o bicho pega, né, Cindy? Mas e na torcida tem um diferencial do futebol de várzea, porque quando você tá no estádio, você fica no mesmo local. Quando tem a decisão... Eles se movem, né? Exato. Quando tem a decisão de qual lado vai bater, a torcida toda se move para trás do gol. Então, imagina a torcida atrás do goleiro gritando, falando, você não vai pegar, ou você vai pegar. Então, é duplamente uma pressão, né? Tanto da responsabilidade quanto a torcida ali atrás, mexendo com o seu psicológico. Tem que ter sangue frio. A gente teve um movimento muito interessante nesse ano, não só desse ano, mas outros anos também, mas em 2025, dias profissionais na várzea, né? Então o cara vai cobrar pênalti lá no profissional e ele escolhe o lado, né? Sim. No profissional. É onde fica a torcida que não vai se mexer. Aí tem um Christian da vida que volta pra várzea, esquece disso, Sim. vai escolher o lado, tá enganado, porque não vai adiantar nada, né? Na verdade, quem determina o lado é a própria torcida, porque independente do lado que for decidido ali dentro de campo, a torcida muda e vai para trás do goleiro. O futebol de várzea é algo impressionante. E, cara, assim, o futebol de várzea, assim, falando de cobertura do futebol de várzea, a gente viu aí imagens que há décadas a gente não ia ter a oportunidade de ter, né? Um monte de imprensa fazendo cobertura hoje do futebol de várzea. A imprensa informal, formal, tem TV, tem emissora, tem um monte de coisa cobrindo futebol de várzea. E a gente teve, além disso, na retrospectiva, não sei se você ficou sabendo, uma exposição. Ficou sabendo? Não. Não foi, né? Não. Pois não é. Fiquei. Bronca ao vivo aqui. A gente teve uma oportunidade de fazer uma exposição no Museu do Futebol, que é uma referência quando o assunto é história, é acervo do futebol no Brasil inteiro. Todo mundo que deve estar assistindo a gente conhece o Museu do Futebol, que fica na zona oeste de São Paulo, inclusive próximo aqui mais ou menos próximo, né? Na mesma região dos estúdios aqui da VRT Channel. E a gente teve uma exposição que começou no fim do ano passado, olha que legal. Foi para esse ano, que é essa aí que está vendo nas imagens, e teve uma itinerância. O que foi essa exposição? Só para explicar para vocês. A gente teve a oportunidade de ocupar um espaço grande lá no Museu do Futebol, com uma exposição itinerante, né, temporária, quer dizer, um espaço grande que teve manifestação de torcidas, bateria, e dentro dessa exposição a gente levou objetos de times de várzea. E é interessante isso, porque a gente queria colocar, por exemplo, um instrumento de uma bateria de escola de torcida. E aí, uma pergunta que eu ouvi, não vou falar de quem, mas a gente compra esse instrumento aonde? Falei, como assim compra? Vamos pedir para os times, né? Para aí sim virar um acervo de fato, uma peça de museu. Então, quem foi nessa exposição que acabou em abril? Mas está falando de retrospectiva, o que tem a ver um negócio que acabou em abril? Calma, já vou explicar. A gente teve ali, mapas explicando os campos, a evolução dos campos de várzea na cidade de São Paulo, porque, não sei se vocês sabem, mas pelo menos aqui em São Paulo, a cidade é muito explicada pelas movimentações dos seus campos, né? Então, campos começaram na região central e foram espalhados e perto de regiões de trens. Então, é muito interessante esse estudo. Então, mostrou isso na exposição, mostrou as principais peças de um jogo de várzea, então, instrumentos, fogos, a churrasqueira, que teve um espaço... Inclusive, eu tô com a mesma camisa lá, tá, gente? Mas eu tomei banho, só para te falar. E desse vídeo para cá, eu tomei alguns banhos, mas a camiseta é só uma coincidência. E a gente trouxe também depoimentos de 25 varzianos, de todo tipo, Cindy. Tinha diretor, tinha pessoal da arbitragem, tinha mulher, tinha
time indígena, time que representava questões raciais, como o próprio Negritude, o Black Power, teve de tudo. Então, foi uma exposição que foi um privilégio, a gente trabalhou na curadoria dessa exposição e acabou a exposição e agora está no Sesc Campo Limpo. Então, até março, né, desse ano, de 2026, então, para você que está assistindo a gente aqui agora, você pode, quando acabar de assistir a gente, ir lá no Sesc Campo Limpo, não sei onde você mora, mas fica na zona sul de São Paulo. Então, já é um servicinho aí para aquela atração. Então, eu já estou me comprometendo aí, porque eu não fui, não tive oportunidade por conta do trabalho, da correria. Desculpa. Mas agora eu tenho que ir, desculpa mesmo. 6 meses no ar. Ai, gente, desculpa, mas final é que a correria... Semana, tinha gratuidade. Aí beleza, mas lá agora não sei. Mas agora nós iremos, né, pessoal? Vocês todos estão convidados a conhecer. E eu vou lembrar, Diego, que você falou sobre a questão da churrasqueira. Hoje a churrasqueira representa muito para o futebol de várzea, porque a todos os jogos depois tem a famosa resenha. Eu lembro quando o Diego fez uma matéria referente ao jornal, né? Falando sobre... Faz tempo, hein? Faz um tempinho. Cara, sobre a resenha depois do futebol de várzea, que é o quê? Todo mundo se reúne para fazer aquele churrasco comunitário, que é comprar aquele monte de carne, é a bebida, e é todo mundo junto, né? Porque o futebol de várzea não é só o futebol. Depois das entrelinhas, é aquela resenha que a galera curte muito, né? E é por isso que o futebol de várzea a gente costuma falar. É uma das... Vou falar uma opinião, tá? É uma das principais manifestações culturais que resiste na cidade de São Paulo. E os campos é o símbolo da resistência numa cidade como São Paulo. Você vê, da minha casa para cá, eu vi 1 milhão de espaços subindo um prédio. Você sabe, Diego, que eu costumo ir para alguns locais referente ao trabalho e eu vou me localizando por campo. Eu vou, por exemplo, para a Zona Norte. Eu paro para analisar e pergunto qual campo tem lá perto, porque aí eu sei qual agremiação tem e aí eu consigo me localizar. Eu, dentro do estado de São Paulo, me localizo pelos campos que tem. Sabe por que é interessante você falar isso? Porque provavelmente muita gente que está assistindo a gente agora acha que a várzea acabou. Provavelmente alguém que está assistindo agora vai da sua casa para o trabalho, da sua casa para a faculdade, sem ver um campo de várzea. E aí ele não tem mais contato, ele nem lembra mais o que é várzea. Isso é interessante falar. Para a gente é muito real, faz muito parte do nosso dia a dia. Mas para muita gente é bizarro. Teve uma situação, inclusive no Museu do Futebol, a gente fazia parte de um grupo de pesquisador, que um pesquisador de futebol me fez essa pergunta. Mas você fala de várzea, mas a várzea não acabou? Isso faz uns 10 anos, mas mesmo assim, como assim acabou? Mas você sabe que a galera às vezes está no ônibus, está no metrô, eu costumo olhar muito, né? Você vê pessoas passando com camisas de agremiações totalmente que muitas vezes você não conhece porque não tem como você conhecer todos. Mas aí você bate o olho e fala esse nome tal, de onde será que é esse time? Porque se torna uma referência essas camisas. Eles são a identificação daquela comunidade, daquele time, e é o que mantém a várzea viva também, né? É o cartão de visita. Bom, falamos de futebol de várzea, agora vamos falar de mais uma competição, voltar a falar de Copas. Vamos falar uma das maiores Copas de futebol de várzea, talvez, do Brasil. A gente sabe que a gente tem futebol de várzea em todo o país. Vamos falar aqui, tem no Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais tem grandes Copas do Mundo. Um abraço para todo mundo do Peladão de Manaus. Aliás, isso é legal. O pessoal fala, musa do Brasileirão. Tinha essa história de musa do Brasileirão na década de 90. Isso nasceu lá no Peladão de Manaus, tá? Já faziam ali as mulheres mais bonitas das comunidades indígenas lá, e aí já tinha aquilo, saiu no futebol de várzea. Então, para todo mundo que acompanha o futebol amador, estamos falando de São Paulo, mas está sendo representado todo mundo aqui. Já ouviu falar da Copa Pioneer? Você já ouviu falar da Copa Pioneer? Não é Pioneer, não. Não é e não é com 2 N's. Se vê com 2 N's, o Sérgio fica bravo. Nossa, o Sérgio, ele literalmente é pioneiro, com 2 E's. Nunca se esqueçam disso. Um abraço pro Sérgio. Sérgio, que foi presidente de um time de várzea chamado Pioneer, da Vila Guapuri, na Zona Sul de São Paulo. Hoje não, já há muito tempo já é empresário. E, além de presidir o time Pioneer, fundado em 1981, em 2016, ele fez a primeira edição de uma Copa chamada Copa Pioneer, que leva o mesmo nome do time até hoje. Uma Copa que acontece todos os anos e ao longo dos anos toda inspirada repaginada na Champions League, na UEFA Champions League, que é uma Copa que ele gosta muito, o Sérgio. E ele se tornou quase que um agente transformador lá no bairro, né? É uma referência, né? Porque o Sérgio, ele vem trazendo vários patrocinadores, ele conseguiu glamourizar o futebol de várzea. O que é para bom e para ruim, né? Exatamente. E ele trouxe grandes patrocínios que tem aquele olhar de volta para a comunidade, para as favelas, para os times, né? E essas parcerias.
E ele conseguiu trazer aquele lado feeling, né, pro futebol de várzea. Tem muitas polêmicas quanto a isso, né? Porque tem uma galera que curte, fala, olha, legal, mas tem um pessoal que fala, não, tá tirando a essência, que é o terrão, que é o simplão, mas eu acho que tudo pode evoluir, né, gente? Dentro das entrelinhas, acho que tudo pode ser evoluído para o melhor, né? E o legal das Copas que você separou para esse programa, Cindy, é que fala de tudo, né? Sim. Tem espaço para todo mundo, tem competição para todo mundo. Hoje a cidade de São Paulo tem esse privilégio de ter espaço para todo tipo de futebol varziano, desde o cara que só quer participar de um festival, tem alguns poucos campos de terra por aí, mas tem, já deve ser mais do que tem de estádio de futebol na cidade de São Paulo, com certeza, e tem também essa várzea já glamurosa, como você falou, né, que também é muito rica. Né, e o time que reclama também é porque também não tem dinheiro para conseguir participar das competições. Está tudo certo, mas existe essa polêmica também. Inclusive, para você que está em casa, já fica esperto. Futebol de várzea não tem dinheiro. Tá rolando grana. Essa Copa Pioneer, por exemplo, tem novidades para o ano que vem, né? Então, o próximo ano é um ano especial, hein? É a edição a 10ª edição da Supercopa Pioneer. Então, vem muita novidade por aí. Além de ser a tradicional, né, que tem o evento dentro do espaço de festas do Corinthians, que é o Salão Nobre, para sorteio, né? O melhor espaço de festas que poderia ter, né? Exato. No caso do Corinthians. Não. Nem sempre, né, gente? Ele conseguiu me pegar na pegadinha. Eu ia falar sobre a glamourização. E ele fez o quê? Falou do Corinthians. Mas tudo bem. Eu sou um jornalista imparcial. A gente percebeu, né, galera? Vamos lá, continua. Voltando ao assunto. O Sérgio, ele conseguiu trazer esse glamour do sorteio. O Sérgio conseguiu trazer o sorteio para dentro de um espaço do Corinthians, né? Que tem um super evento que ele traz muitas premiações. E aí, depois disso, ele ainda conseguiu levar essa final tanto no estádio do Palmeiras quanto no estádio do Água Santa, que é o tradicional. A grande final é dentro do estádio do Água Santa. Então, assim, as grandes competições acontecem ali na beira de campo, que são 2 campos. Antes eram 2 campos, o Santa Amélia e o Doroteia, e agora tem uma novidade que tem mais um campo dentro da Zona Leste. Inaugurou um campo, que é do Robervaldo Raça Ruim, que agora se tornou uma sede da Supercopa Pioneer, ou seja, 3 campos para uma única edição de Copa. É interessante explicar para quem está assistindo, a Copa Pioneer, né? A gente teve um hiato, né? O futebol de várzea em São Paulo e no Brasil ficou carente de uma grande Copa, ele levava o nome de uma cerveja, e ao longo de muito tempo essa Copa ficou famosa aqui na cidade de São Paulo, e depois ela extrapolou as fronteiras, né? Virou Brasil, né? E ficou muito conhecida, muito marcante, né? Tem gente que conhecia mais a Copa do que a cerveja. Sim. Né? A galera falava mal da cerveja, mas ia para a Copa por causa do futebol. Por causa do futebol. E essa Copa acaba em 2014. Então, de 1995 a 2014, 20 anos quase, o futebol de várzea ficou muito, não vou falar refém, mas só queria se ganhar essa Copa. Só queriam ganhar essa Copa e ela acaba em 2014. Então, o varziano olhou um para o outro e falou, e agora? Ficou carente, né? O futebol de várzea ficou carente de uma grande competição. E aí o Sérgio, que participou inclusive dessa Copa, começou aí ver uma oportunidade de fazer uma Copa nova, né? E aí ele colocou a régua lá em cima. 2 anos depois, em 2016, a gente nasce a Copa Pioneer, a Supercopa Pioneer, e aí ele transforma, coloca lá em cima o patamar na qualidade das Copas Amadoras na cidade de São Paulo e existe até hoje. Inclusive aí são imagens ao nível, né, da imagem que tem na abertura, vocês estão vendo aí no nossa TV Cenário, da cobertura, da transmissão, das marcas que chegaram, é outro patamar, né, Cindy? Exato. Os grandes competidores, né, que são os times que estão na Supercopa Pioneer, têm investido bem, porque não adianta você só se inscrever na Pioneer, pagar a taxa de arbitragem, pagar a taxa da Copa, porque se você não chegar com um grande time, você passa vergonha. São imagens aí do Bandeirantes, o momento do gol do Bandeirantes, time de Diadema, né, praticamente jogando em casa, né, pode ver aí no detalhe que a bola não saiu, ainda não tem o VAR, tá? Ainda não chegou o VAR na Várzea, o Várzea ainda não tem o VAR na Várzea. E o Jardim Elba de amarelo, time da Zona Leste de São Paulo, que acabou sendo o grande campeão dessa edição 2025 da Supercopa Pioneer, que terá, anota aí, tá? Mas Várzea tem dinheiro, vou repetir, vou falar para você. 150 mil de premiação para o campeão. Tá bom, né? Tá ótimo, sem contar que são 200 mil
em premiações. No total. No total. Então, assim, não é qualquer investimento. Você não... Literalmente, quem participar da Supercopa Pioneer está investindo grande porque também quer ganhar grande, né? Assim, claro que para quem participa de uma competição dessa sabe que gasta muito dinheiro, né? Acaba não pagando até a primeira fase, mas é um dinheiro que representa bastante ali para pagar jogador, né, ajeitar a casa ali, dar uma aliviada nas Sem finanças. contar na visibilidade, né? Porque se a agremiação souber usar o marketing da Copa, porque a Copa tem uma grande visão de patrocínio. Mas lembrando que as grandes Copas só têm essa visibilidade por causa da torcida. Porque se não é a torcida organizada que faz o espetáculo fora do campo, não traz essa visibilidade. Porque o que realmente dá o glamour nas Copas é a torcida organizada gritando e cantando durante todo o tempo de jogo. Inclusive a Pioneer premia, né? Ela tem premiações simbólicas para as torcidas. Inclusive você trouxe imagens, né, de torcidas? Eu trouxe imagens de torcidas. Qual é a primeira torcida que a gente vai mostrar aí? Da Johnny Walker, 11 Garotos, ou o pessoal do Sim? Olha que legal a comemoração do Elba. Ali é o Mentirinha. É o Mentirinha. O Mentirinha, consagrado caramba. Campeão. Ele parou, aquele cara que você viu ali, grisalho, é o homem que parou Bruno Henrique na várzea na Copa Kaiser de 2000, não sei, não vou esquecer o ano. Mas ele parou Bruno Henrique, tá? Vamos lá, vamos mostrar imagens de torcidas agora, assim que tiver, para o nosso espectador aí em casa. Você que tem time de várzea aí, qual que é a importância da torcida para o seu bairro, da torcida para o seu time? Cindy, você também está próximo de torcidas, né? Sim. Eu costumo dizer que o coração do time é a torcida organizada. Aqui o que nós temos é o 11 Garotos sendo consagrado campeão. Lembrando que o time do 11 Garotos, quem é à frente do time é uma mulher. É a Luciana, ela que representa, ela que toma as decisões, é uma mulher. É a representatividade da mulher de mostrar que, independente de ser um esporte teoricamente, né, homem, mas que uma mulher também é vista como uma liderança que pode levar a agremiação. Passou, é uma grande referência, Luciana, para outras mulheres dentro do futebol de várzea. E é legal essa imagem, porque a gente falou dos cadeirantes, tem a Luciana como mulher, acabou de passar um rapaz com uma criança, um bebezinho de colo. O futebol de várzea é outro mundo, completamente diferente do futebol profissional. Então, imagens do pessoal do 11 Garotos e Emerino Matarazzo. À frente as crianças também. Time da Zona Leste de São Paulo, já foi campeão dessa Copa que eu falei para você, da cerveja, foi campeão dessa competição nessas comemorações. E tem mais imagens, tá? Tem mais imagens. Essa imagem você queria colocar de outro time também, né, Cindy? Aí foi pessoal o negócio, então, né? aí a questão foi pessoal, né? Porque eu costumo dizer, o Santa Cruz, o Sinhá, bonde do terror, independente de perder ou não, é cantando, é incentivando e é fazendo o seu espetáculo dentro do campo, fora de campo em todo momento. Vocês podem ver que o bonde do terror não para um segundo, é cantando, é soltando os fogos e a fumaça, e é grande investimento. E sabe como que eles fazem pagamento desses gastos? Como? Rifa, rateio, e algumas pessoas que ajudam e eles juntam o valor. Se viram, né? O famoso se vira, né? Realmente o se vira. Isso é para mostrar como a comunidade ama o futebol de várzea. Se não é a torcida organizada, não teremos grandes espetáculos. Tem que sim o futebol, mas fora de campo é um homem a mais. É um incentivador a mais. Um jogador a mais. Bom, gente, estamos chegando ao fim dessa primeira parte do especial VRT Esporte Retrospectiva 2025 com uma imagem na tela. Temos aqui, em primeira mão, aqui o VRT Esporte está aqui na tela, aqui, ó, que beleza. O logo da Copa Paulista Futebol Amador, a nova era do futebol amador da Zona Norte começa agora. O bicho vai pegar, hein? Vai. E pelo que os organizadores nos falaram, tá vindo novidades boas aí. É aquilo que a gente fala, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, tem futebol de várzea e as melhores Copas. Então, assim, não deixe de acompanhar para que vocês saibam de primeira mão as novidades que vêm por aí. Muito bem. Vamos chamar então um breakzinho, tomar uma água, fazer uma embaixada aqui, nós dois, vamos lá, de cabeça? Eu mesmo. E depois a gente volta com essa retrospectiva do futebol profissional. Não sai daí. Muito bem, família, estamos de volta com VRT Esportes. Primeiro bloco cheio de informações com retrospectiva para quem está chegando agora. Falamos sobre futebol de várzea e agora, bem-vindos e bem-vindas para quem chegou. Vamos falar agora da retrospectiva que foi destaque no futebol profissional no Brasil e no mundo. E de novo comigo. Não me deixa sozinho aqui, pelo amor de Deus, ela, Cindy. Cindy, eu vou começar com uma pergunta.
Primeiro, duas, vai. Primeiro, gostou do nosso primeiro bloco sobre futebol de várzea? Adorei, porque literalmente estava dentro da minha casa, né? Você Futebol gosta de pouco, né? várzea. Um pouquinho, né, gente? Mas vamos falar de futebol profissional agora. Alô, torcida do São Paulo, Corinthians, Flamengo, Bahia. Remo que voltou para a Série A do Brasileirão. O que você acha que foi destaque assim para você? Tivemos muitos acontecimentos. A gente teve campeões improváveis nos estaduais. Uma final, a gente encerra o ano com uma final da Copa do Brasil que ninguém apostaria. Acho que nem os torcedores dos times apostariam numa final como essa. A Libertadores não surpreendeu. Enfim, Copa do Mundo de Clubes, uma grande novidade nesse ano. Para você, o que você acha que foi um destaque? Assim? Chama atenção para um assunto. Um destaque que eu costumo dizer que foi grandes expectativas para grandes decepções, na minha grande opinião. Eu acho que eu já sei do que ela está falando. Vamos falar do polêmico Neymar. Neymar. Começou o ano. Exatamente, veio aquela expectativa, o cara voltou, vai honrar a camisa de onde ele saiu, e aí foi aquela decepção. Surgiu várias polêmicas, se machuca, não consigo jogar em tal campo. Não gosto de uma polêmica, e aí o que acontece? Grandes investimentos para pequenos resultados, pelo menos a minha visão, né? Então... Divide opiniões, divide opiniões. Daqui a pouco a gente vai mostrar e falar mais detalhes dessa chegada ou não chegada do Neymar, mas segue no Santos para 2026, até que se prova o contrário. Mas vamos começar lá do comecinho mesmo, o famoso começar do começo, lá com Copa São Paulo. Todo ano sempre aquela expectativa, né? Começou o ano, Copa São Paulo de futebol júnior, e esse ano a gente teve, inclusive, o seu glorioso São Paulo campeão, tá? Contra o Corinthians. Amém, né? E tivemos uma grande revelação no São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube que, historicamente, a gente que acompanha o futebol sabe que é um dos times que revela muitos craques. Né? Teve o Kaká, teve o Oscar, teve o Antony, né, que está no futebol europeu e também saiu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E temos imagens desse menino, o Rian, ou Ryan, né? O Rian que chegou com uma grande promessa do futebol. Não sei se você chegou a acompanhar o futebol do Rian, mas ele chegou detonando, marcou gol na final. Aí, ó, imagens do Rian. Esse menino aí, para quem não acompanhou, ou quem acompanhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, começou o ano, era o cara do futebol brasileiro em 2025. Tá aí, esse aí é o famoso DVD do jogador, né? Os melhores lances, né? Os piores lances ele não coloca no DVD. Esse jogador aí, quando você começou ali, Cindy, você falou assim, agora vai o ataque do São Paulo? Que já tinha o Caleri, mas aí depois... O problema do São Paulo é que ele faz grandes revelações, mas muitas vezes ele não consegue manter aquilo, né? Ele revela e muitas vezes ele se destaca, vai para outras agremiações e muitas vezes o São Paulo não consegue aproveitar aquele talento que ele mesmo proporcionou e trouxe, né? Aquela revelação. O Rian teve não deu sorte, né? O Rian, no caso, né? Aliás, o problema do São Paulo nesse ano é o seguinte, estão brincando até aliás, teremos um momento memes na internet aqui, tá? Você gosta de meme? Adoro. Teremos um momento memes na internet, mas tem um meme que eu não coloquei, a produção não colocou, na verdade, na edição de hoje, que eu vou adiantar, que é não me dê uma camiseta do São Paulo nesse fim de ano, que senão eu vou pro hospital machucado. Porque o que o departamento médico do São Paulo tá com o jogador, tá com o Caleri, tá com todo o ataque no departamento médico, foi o que mais fez falta pro São Paulo. Não tinha ataque o São Paulo, né, Cindy? Mas sem ataque não marca gol. Será que esse problema é questão de preparação ou será que é um problema realmente do departamento? É uma polêmica que a gente traz aí, um questionamento que a gente se pergunta o que realmente está acontecendo com os jogadores do São Paulo que não conseguem manter esse rendimento. Sempre aparece com um machucado que te tira de campo. E esse foi a falta de sorte do Rian. A gente que acompanhou o futebol lá desde o comecinho, ele começando ali no futebol da Copa São Paulo, foi pro profissional, marcou acho que uns 4 gols pelo profissional, grandes gols. Esse moleque tem uma perna esquerda forte, aí ele vai lá e machucou num treinamento. No treinamento ele se machuca e foi, assim, a imprensa que acompanha, principalmente os setoristas, foi aquele clima de luto mesmo, porque era uma grande promessa e ele machucou, uma contusão muito grave, que ele ficou, acho que foi em abril, agosto, não, foi em agosto. O resto da temporada, me corrija aí, o resto da temporada sem jogar, não jogou até o final. Então foi uma pena para o futebol brasileiro, principalmente para o São Paulo, não poder contar com essa referência, mas sem dúvida nenhuma foi o começo de ano da grande promessa, o Rian. A gente espera que em 2026 ele volte, né? Tomara, né? Porque o menino promete, mas é aquilo, o São Paulo tem que ter alguma organização específica, porque
não é normal isso, né, gente? Não tá fluindo. Ou o jogador sai ou se machuca e essas contusões não tem que dar uma pesquisada ou jogar um sal grosso ali, porque O negócio tá ruim. o negócio tá ruim pro São Paulo. E esse final de ano pros times foi uma... Quanta notícia ruim acontecendo de politicagem na diretoria, não só de São Paulo, mas do Corinthians, de Palmeiras, isso também complica bastante. Mas enfim, vamos falar de futebol, vamos voltar a falar de futebol dentro das 4 linhas. Logo depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior tem o quê? Estaduais. Embora, no finalzinho do nosso programa especial Retrospectiva 2025, lógico que a gente vai falar o que muda no calendário do futebol brasileiro para 2026. Temos mudanças no calendário. Campeonato Brasileiro que começa em janeiro, estaduais mais curtos, vamos falar disso também. Mas em 2025 ainda não, era um formato tradicional, que eu também tenho lá minhas ressalvas, principalmente do futebol paulista. Alguém esperava que o Corinthians ia ser campeão? Não. Mas nem o corintiano esperava. Não. Ninguém esperava. Eu acho que foi uma surpresa para todos, né? Infelizmente eu vou ter que falar isso, mas eu, como uma boa corneteira para o Corinthians, né? Eu preciso dizer que, infelizmente, o Corinthians se supera. O pessoal trouxe uma corneteira aqui pro RT. Quando a gente acha, vai acontecer, o Corinthians vai perder, o que acontece? Vem a torcida fiel, que incentiva e é o homem a mais e faz a coisa mudar. Infelizmente, aquela história que ela falou no bloco final de Várzea, né? A torcida no futebol de Várzea é o 12º jogador, né? Do Corinthians. No Corinthians acontece a mesma coisa. Mas tem uma imagem, não estamos no quadro memes da internet, mas essa viralizou e rodou o Brasil, o mundo inteiro. Foi aquele momento em que o Memphis sobe na bola contra o Palmeiras. Só para lembrar, para quem não acompanhou, o Campeonato Paulista, 2 finais de volta, primeiro jogo no Allianz, na casa do Palmeiras, o Corinthians vence por 1-0 e o Memphis sobe. Aí, ó, essa imagem aí, ó. Essa viralizou. Sobe na bola, e aí eu tenho dois questionamentos sobre isso. Primeiro, se fosse na Várzea, Cindy, se ele subisse na bola em cima da Várzea, e aí? Eu acho que ele não ia sobreviver nem em cima da bola. Se fosse dentro do futebol, não ia dar tempo nem de descer. Na verdade, não ia dar tempo nem dele ter subido na bola. Quando ele se colocasse para subir, alguém ia dar uma rasteira. Eu tinha certeza que isso aconteceria. Beleza, mas estamos falando de profissional. E aí surgiu uma regra nova de que se subir na bola é cartão amarelo. Agora eu quero a sua opinião sobre essa regra. Você acha ok ou você acha exagero? Pro futebol, para a realidade do futebol profissional, que é diferente do futebol de várzea. Eu acho um pouco de exagero, porque se a gente ficar moldando tudo o que não pode, como que vai viver a rivalidade dentro do campo? Eu acho que aquelas cutucadinhas, essas brincadeirinhas, acho que tem que acontecer, mas a gente também tem que ter, do outro lado, um sangue frio para aguentar as brincadeiras, né? Responde dentro de campo, segura a peteca, né? Segura a bola, vai lá e faz o gol. O famoso não aguenta e não desce pro play, né? Exato. Tá fazendo muita graça, vai lá e mete um gol, você cala a boca dele na hora, a brincadeira acaba. O que eu penso. Não tem que esse negócio de punir por brincadeira. O que tem que fazer é responder dentro de campo. Tanta coisa para se preocupar, né, cara? Tanto erro de arbitragem que aconteceu em 2025. Exato. E vai se preocupar com um jogador subir na bola, é brincadeira, né? Aí acabou a mágica do futebol. Exatamente. Daqui a pouco não pode driblar. Não pode fazer graça, não pode comemorar um gol daqui a pouco. Eu acho que isso deveria ser revisto, porque o futebol é justamente isso, a rivalidade dentro do campo. Não tá gostando da brincadeira? Devolve com gol, que tudo se resolve. Toma essa! E ó, nos outros estaduais a gente não teve muitas surpresas, não. Bom, Rio de Janeiro, te dou uma chance para falar qual foi a final. Sim, foi Fla-Flu. E te dou uma chance para chutar quem foi o campeão. Sim, foi o Flamengo. O Flamengo venceu o Campeonato Carioca, sem grandes novidades. Tivemos aqui o Inter vencendo o Grenal no Rio Grande do Sul. Depois de, foram quantos? Foram 5 ou 7 títulos do Grêmio seguido. E o Internacional finalmente conseguiu tirar o título gaúcho do seu maior arquirrival. Então, o Grenal no Rio Grande do Sul, tivemos Internacional campeão. Bahia venceu o Vitória no Campeonato Baiano, também sem grandes novidades, até comparando que o Vitória tinha acabado de voltar para a Série A do Brasileirão nesse ano. Mesmo assim, tivemos um Bavi, que é o maior clássico do futebol baiano, e o Bahia campeão. Não foi fácil não, né? Agora, o que foi, que eu acho que foi, vale chamar atenção, foi a final cearense. Tivemos Ceará e Fortaleza. O Ceará foi campeão. E, sim, você sabe, né, que o Fortaleza, nos últimos anos, né, com o Vojvoda, com toda a infraestrutura do futebol do Fortaleza, foi se não o time nordestino que mais se destacou no futebol profissional. Chegou na final da Sul-Americana, perdeu a final da Sul-Americana, e o que aconteceu? Isso eu aprendi no futebol de várzea. A bola une, mas a bola também pune. Ela pune. Ceará e Fortaleza rebaixados para a Série B para o ano que vem. O que explica isso, né?
Como pode? No ano você está no ápice e no outro você é rebaixado. É quase Será que inexplicável não isso. teve uma preparação ou contou com ovo, né? Na bendita? Porque não é possível. O ovo na O bendita. ovo na bendita. Porque não é possível. Ou você não teve uma grande estruturação, pensando no futuro, né? Porque você se estruturou durante um campeonato e depois o que você fez? Achou que ia ficar tudo bem. E aí veio os outros que se prepararam melhor e te surpreenderam. E aí teve essa equalização, né? De uns tá lá em cima, depois tá lá embaixo, aquele que estava lá embaixo ter subido. Acho que é muito mais a questão de preparação e organização, até mesmo da diretoria, né? O Fortaleza começa ali o ano já perdendo o estadual, fica fora das finais da Copa do Nordeste e perde o seu treinador Vojvoda, que ficou anos lá fazendo um trabalho muito bom. E, enfim, era o prenúncio de que as coisas não iam ficar bem. Agora, o que será que aconteceu? É lógico, a gente está falando aqui com o nosso conhecimento de bola, né? Mas a gente teve uma final no Mineiro, obviamente, entre Galo e... Não foi Cruzeiro, não. O Cruzeiro ficou fora da final. Como explicar o Cruzeiro que ficou entre os primeiros do futebol no Campeonato Brasileiro e ficou fora da final do Campeonato Mineiro? Tem coisas que só futebol mostra pra gente. Será né? que é subestimando? É o Corinthians campeão paulista, é o Cruzeiro fora da final, dá pra entender. Pode ser que subestimou os demais e aí na hora do jogo realmente não teve aquela resposta que imaginou, né? Achou que a sua preparação estava equivalente ao adversário e foi surpreendido. Pode ser também a janela de transferência. Exato, também. Pode ser, né? Pode ser isso, que até lá não tinha um time tão bem preparado, mas tem coisas que pode ser, mas vou repetir, não é por conta de ser corintiano, mas o Corinthians é inexplicável, era o mesmo time, ser campeão paulista e apresentar um Campeonato Brasileiro tão pífio. Enfim, mas aí já tá, calma que a emoção tá falando um pouco mais alto aqui, deixa eu me conter. Eu quero chamar agora a atenção, esse é um dos grandes campeonatos. Não sei quantos anos você tem, tá Cindy, mas eu não quero entregar ninguém, idade de ninguém. Mas você chegou a pegar a fase do Rio-São Paulo, o campeonato do Rio-São Paulo, você lembra desse campeonato? Não. Acho que era muito novinha ainda, não associava ainda. A gente teve um campeonato aqui muito famoso, que era o Rio-São Paulo, como o próprio nome diz, era um campeonato entre times do São Paulo e do Rio. E aí acabou o Rio-São Paulo, pra gente aqui no eixo, o pessoal fala, no eixo, acabou o campeonato regional. Mas existe um dos maiores campeonatos regionais do mundo, que é a Copa do Nordeste, a Lampions League. Conhecida como a Lampions League. E lá tivemos uma final, assim, uma das mais fáceis do mundo, que foi Bahia e Confiança. Ô, Diego, mas está desrespeitando Confiança. Mas, Síndico, o que explicar uma final, jogo de ida e volta, em que o primeiro jogo é 4-1 e o segundo é 5-0? O pessoal do... E o time chama Confiança, tá? O time chama Confiança, confia. Como pode isso? Foi a final mais fácil da história da Copa do Nordeste. Não sei se você acompanha, mas é a principal competição regional do Brasil. Inclusive, eles têm, chama Lampions League porque é a orelhuda também, uma orelhuda que eles têm ali na taça. E essa foi a final. Se você tem um time de várzea que o primeiro jogo é 4-1, o segundo é 5-0, o que você... Rola o churrasco depois ou rola um luto? Porque então, vai rolar muita humilhação, vai rolar o churrasco, mas não com grande proporção. A gente vai colocar todo mundo no banquinho para tentar explicar o que aconteceu. Porque passar uma vergonha duplamente é meio que difícil, né? Difícil de engolir. E por que a gente está falando da Copa do Nordeste? Porque a gente tem duas situações interessantes. Rogério Ceni, que você conhece bem, né? Exato. Conhece Grande bem, né? ídolo. Rogério Ceni foi campeão da Copa do Nordeste pelo Fortaleza e foi campeão também agora como treinador do Bahia. Rogério Ceni que se igualou, né, como o maior campeão da Copa do Nordeste com outros 4 técnicos, outros 3 técnicos, se eu vou lembrar aqui da memória, o Vojvoda ganhou 2, o Guto Ferreira ganhou 2 e acho que o Arthurzinho ganhou 2. Então Ceni agora está no topo da Copa do Nordeste, também ganhou 2 títulos pelo Fortaleza e pelo Bahia. E aí abre aquela discussão, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre a chegada do Ancelotti no Brasil. Treinador estrangeiro, sim ou não? Ou o treinador brasileiro perdeu espaço, é pior tecnicamente? O que aconteceu? Que o Ceni, se mostrando um grande treinador em quase todos os trabalhos que fez, foi bem no Flamengo, não foi bem no São Paulo, eu acho. Sim, no São Paulo ele não conseguiu render, não. Mas era melhor como goleiro mesmo, como ídolo da torcida, como ídolo do time. Porque como treinador não foi bem. Treinador, a gente só perdoou porque é ídolo. É o Ceni. É o Ceni. Ele tem crédito na casa, né, Mas gente? o que explicar isso, hein? Essa invasão
de treinadores estrangeiros que se consolidou em 2025? Eu acho que o futebol ele tem procurado novas caras, né? O futebol ele vem trazendo novas expectativas, então eu acredito que não tem problema você trazer uma pessoa de fora para comandar. Ele tem uma visão diferente, tem alguns que têm alguns esquemas táticos totalmente diferentes, e eu acho que tudo que for voltado para melhor do futebol, para melhor do rendimento, eu não vejo por que não, né? O próprio Palmeiras, quando trouxe o seu próprio técnico, né? Ninguém conhecia, Ninguém né? conhecia. O Abel. E aí foi quando surgiu, opa, estamos trazendo um estrangeiro. E aquilo deu um volto melhor e no Palmeiras funcionou. Por que não nas outras agremiações também? E tivemos pela primeira vez um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Bom, mas antes de falar da seleção brasileira, tivemos aposentadoria. Sim, o goleiro Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, que participou da grande final. Ele que também foi goleiro em outros clubes, como Cuiabá, próprio Corinthians. Inclusive estava no Mundial de Clubes em 2012, né? O último e legítimo campeão mundial sul-americano, né? Que é o Corinthians. E falou sobre a sua aposentadoria para TV Bahia, Bahia TV. Vamos ver um trecho dessa entrevista do glorioso Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, que se aposentou em 2025. Como eu falei que hoje seria um dos mais difíceis, acho que o mais difícil da minha vida, acho que isso responde. Você comentando isso e eu pensando e lembrando, né, de tudo que eu passei, acho que tá mais do que perfeito poder encerrar aqui. É isso o trecho do depoimento do Danilo Fernandes, essa entrevista que a Bahia TV proporcionou lá no seu YouTube, né, com os podcasts, todas as TVs de clubes fazem. Essa é um trecho dessa entrevista que ele deu sobre sua aposentadoria. Ele falou sobre vários assuntos, mas falou especialmente sobre a aposentadoria. Bom, vamos seguir o nosso programa VRT Esporte, que o tempo urge, o tempo é implacável. Não tem acréscimo aqui não, sabia? Não tem acréscimo não sobe placa nem nada. Depois dos estaduais, vamos falar dos campeonatos nacionais e continentais. Começando pelo Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores, Sul-Americana, a Copa do Brasil. Cindy, quando começou o Campeonato Brasileiro, quem que você acha que seriam os campeões? Quem que lutaria pelo título? De primeiro eu pensei no Flamengo. Flamengo? Pensei no Flamengo. A gente tem uma brincadeira na imprensa, na rede social, que é o chamado tier list. Pode ver, agora no começo do ano 2026, o que vocês mais vão ver é a tal da tier list. Tier list pra cá, pra lá. Vamos ver um frame, a gente separou um framezinho da galera da TNT Sports, né, eles fizeram no canal deles, pegamos ali o frame, tá, exatamente o momento em que eles fecham a tier list. O que é a tier list? Eles ficam escolhendo, escudo por escudo, onde que aquele time vai chegar no campeonato. Então aí, vou pegar aqui meu óculos, que eu já tô meio cegueta, tá? Tá ali o Igor, o Jorge Igor, que já não é mais da TNT Sports, o VCR, grande VCR, um abraço, e o Wallace Borges discutindo e dando notas para os clubes. Olha, dá uma olhada, eu vou até pegar aqui no meu celular a tabela final do Campeonato Brasileiro. Mas olha como é que eles colocaram onde chegam os times, né? De 0 a 10, 0 o pior, 10 o melhor. De fato, ali o título eles não erraram, né? Sim. O Flamengo tá ali, tá tranquilo. Agora, olha, por exemplo, o Internacional, que até as últimas rodadas lutou contra o rebaixamento. Ou seja, os caras estavam sabendo bem, né, Cindy? Estavam atentos, né? Estão parecendo eu. Não, mas você falou Flamengo. Desses times aí, olhando assim, lembrando, o 0 é rebaixado, o 10º é o Flamengo. Qual desses aí você concorda? Falam, putz, esse aí realmente eu acho que ia ser rebaixado, esse realmente eu achei que ia estar lutando aí pela Libertadores. Eu pensei no Grêmio. O Grêmio estaria onde? Você acharia? Rebaixado. Rebaixado? Seria uma surpresa de rebaixamento, assim, né? A gente sempre pensa, vai acontecer algo diferente, mas... Ali, o que me chama atenção, tem dois times que me chamam muita atenção. Primeiro, o Internacional, que ficou lutando contra o rebaixamento até a última rodada. O Santos, que com o Neymar ficou nas últimas colocações do campeonato inteiro, né, depois conseguiu se recuperar. E o Mirassol, olha onde eles colocaram o Mirassol. Em penúltimo colocado. O Mirassol terminou entre os 4 primeiros, uma grande sensação do campeonato. Então, ou seja, se você for ver os tier list aí, pode ficar tranquilo que provavelmente os caras vão errar alguma coisa. E faz parte do futebol, né? Ele surpreende, né, Cindy? É que, na verdade, pelo menos pensando na questão do Santos e Neymar, foi uma grande expectativa, mas nos primeiros jogos a gente já entendeu que era só o marketing, né? Que o Neymar, daquele que a gente conhecia lá atrás, que era chegava, fazia acontecer, fazia
resolvia a situação, a gente viu que não estava acontecendo. E muitas vezes se recusando até jogar, por causa do campo, por causa disso, por causa daquilo. E era uma expectativa de que o Santos não ia muito bem, né? Porque literalmente o Santos apostou no Neymar. A composição do time era todos e Neymar. E isso acho que atrapalhou um pouquinho também. Um pouquinho não, muito, né? O Santos termina na 12ª posição, na frente do Corinthians, que foi em 13º. Né? O Corinthians fez uma campanha péssima. E eu quero chamar a atenção para o próximo assunto, que é a Copa do Brasil. Tivemos uma final improvável, com o Corinthians em 13º no Brasileirão e Vasco em 14º, e a final foi Corinthians e Vasco. Também uma coisa que ninguém, nem o corintiano, nem o vascaíno apostaria que eles chegariam na final da Copa do Brasil. E foi essa a final. Vamos dar uma olhada também. Teve uma tier list que a gente separou do pessoal do site 365, que é um site de estatística de futebol, e essa seria a previsão da Copa do Brasil no começo do ano, com Cruzeiro e Botafogo, isso aí foi com o fim da 3ª rodada do campeonato. Então, vamos considerar que isso aqui são os favoritos a título, tá bom? Ali a pauta era outra. Mas Cruzeiro e Botafogo como candidatos ao título, principais favoritos, seguidos de Inter, Fluminense e Flamengo. E o Vasco e Corinthians em sinal de alerta. E os caras chegaram na grande final. O futebol é muito doido, né? Muito. Eu fico analisando... Futebol é muito louco até a mesmo, questão né? do Palmeiras mesmo. Eu fico pensando o que a Leila deve pensar nesse momento, investindo milhões e nem sempre. O Palmeiras até chega, mas não está conseguindo chegar no final, né? Que é o foco total. Não ganhou nada esse ano, né? Exato, que é ser campeão. Imagina essa mulher falando, estou investindo milhões e a coisa não está acontecendo. Não ganhou nada. O Palmeiras esse ano. O São Paulo também acabou não ganhando nenhum título. Aliás, falando de São Paulo, deixa eu pegar aqui o nosso roteiro, porque aqui é um negócio organizado, você sabe, né? Deixa eu falar de Libertadores. O São Paulo fez um primeiro turno, uma fase de grupo muito boa. E acabou não... E Libertadores com o torcedor do São Paulo, você sabe que é outro patamar, é outra conversa. A relação do torcedor do São Paulo com o Libertadores é um negócio que tem que respeitar. O que será que aconteceu? Foi decepcionante não chegar nas fases finais da Libertadores, com aquele gostinho de, porra, de novo, cara. Eu acho que o São Paulo, ele tem... a torcida, na verdade, né, ela cria grandes expectativas, mas o São Paulo, de um grande tempo para cá, vem decepcionando. A gente sempre... Na verdade, eu como São Paulino, eu sempre espero o pior. Porque o São Paulo, infelizmente, não... É melhor, né? Para não se decepcionar. Literalmente, a gente não pode criar grandes expectativas, porque o São Paulo ainda não tem se encontrado. Ele, na verdade, para mim, ele está só sobrevivendo. Ele vem, ganha um jogo, outro a gente fala, agora vai. Aí no outro perde, a gente fala, melhor a gente não criar expectativas. E o São Paulo iludiu mesmo o torcedor, fez uma primeira fase absurda no grupo D. Foram 6 jogos, 14 pontos, nenhuma derrota. Classificou em primeiro, isolado na primeira fase, e acabou, enfim, decepcionando nas fases seguintes. O São Paulo foi eliminado aqui, só confirmar, nas quartas de finais contra a LDU. Né? Perdeu o primeiro jogo fora de casa na altitude, 2-0, que é muito difícil, de fato. Né? LDU, altitude 2, São Paulo 0. Mas no Morumbi perdeu também por 1-0 e acabou sendo eliminado. E dá aquele gosto, tipo, perder 2 numa quarta final aí dói, né? É o famoso relacionamento que te ilude. Porque o São Paulo vem fazendo isso, ele vem grande, ele vem se preparar aparentemente para ser campeão. Aí chega nessa fase, tropeça e nós torcedores ficamos como decepcionados. A gente mais uma vez iludido, infelizmente. Por falar em iludido, só para terminar, Libertadores, a LDU vence, é eliminada pelo Palmeiras, o Palmeiras vai para a final e o Palmeiras perde para o Flamengo, a finalíssima da Libertadores. Você torceu para alguém, Flamengo e Palmeiras, ou quando é assim você nem liga? Então, na verdade, eu torci para o Flamengo. Ah, vá. Eu vou contra Palmeiras e Corinthians. Quem tá jogando do outro lado, eu tô torcendo. Para que isso? Quem fez feio foram os times brasileiros na Copa Sul-Americana. Péssimo. Só para lembrar vocês, torcedores, Diego, mas não fala desse assunto, vou falar assim porque é importante. A gente teve o Vitória, que foi eliminado na primeira fase. A gente teve o Corinthians, que cai na pré-Libertadores para o Racing e é eliminado na primeira fase. Por isso que eu falo, o corintiano sofreu esse ano. Sofreu até o fim do ano. Né? Sofreu em todos os campeonatos que participou, ganhou um paulista, que é para dar aquela iludida, né? Depois sofreu até o final. Tivemos o Grêmio, que também não se classificou em primeiro, foi para repescagem.
Cruzeiro que caiu, o Fluminense foi o único que passou na primeira fase da Sul-Americana e o Atlético Mineiro. Temos uma final entre Lanús e Atlético Mineiro. Enfim, o que aconteceu? Do Lanús ser campeão. Então, os brasileiros da Sul-Americana foram uma vergonha. A Sul-Americana, convenhamos, é a Série B do futebol sul-americano. Foi uma vergonha. Assim, o que era domínio do futebol brasileiro virou vergonha. E o São Paulo talvez participe da Sul-Americana. Não foi para Libertadores. Não foi para Libertadores. Não foi. Sul-Americana também. São Paulo é aquilo que eu tô falando. É o relacionamento de ilusão. Muito bem, estamos chegando já quase na reta final. Vamos correr. Vamos pro Mundial de Clubes. Você gostou do Mundial de Clubes? Ou demorou para emplacar o Mundial de Clubes? Na verdade, eu não acompanhei muito. Não consegui acompanhar, né, por conta da rotina de trabalho, mas a gente escuta tudo o que vem acontecendo. Os times de várzea não estavam lá, né? Então. Se tivesse futebol de várzea, eu estaria aqui decorando e te falando tudo o que aconteceu. Mas vamos lá. Falando rapidinho aqui, temos uma imagem do jogador que marcou o gol, o Pedro, que marcou o gol João Pedro, né? Marcou o gol nas finais pelo Chelsea contra o Fluminense. Para mim, o Fluminense é a grande surpresa dessa competição. Ele que foi para semifinal, chegou na semifinal. E tá a imagem desse jogador que foi revelado pelo Fluminense. Então, quando ele marca gol, aquele negócio de, não vou comemorar, né? Mas depois da entrevista ele falou que ele é pago para marcar gol. Então, ele não pôde deixar de comemorar. Mas, para mim, o grande destaque dessa Copa do Mundo de Clubes foi o Fluminense, que ninguém esperava. A grande decepção, Flamengo e Palmeiras, que não conseguiram chegar nas fases finais. O Chelsea, campeoníssimo do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, em cima do PSG. Só para falar para vocês que já está garantido para o próximo Mundial de Clubes, que é em 2028, daqui 4 anos, tá, gente? Faz as contas aí. Paris Saint-Germain já está, campeão da Champions, Al Ahly já está, Cruz Azul já está, o Pirâmides, o grande time Pirâmides, que eu nunca tinha ouvido falar, já está, e o Flamengo, campeão da Libertadores, já estão no Mundial de Clubes daqui 4 anos, beleza? Lembrando que temos 2 mundiais agora. O Intercontinental, que o Flamengo perdeu agora para o PSG, que é aquele todo ano, e o campeonato da Copa do Mundo de Clubes. É uma confusão, tá? É uma bagunça, por isso que não dá para entender nada. Mas é isso. Agora vamos para o quadro. Você gosta de meme? Quadro bombou na internet. Bota a primeira imagem aí do que a nossa produção separou, do que bombou na internet em 2025. Separamos 4 grandes momentos. Ah, moleque! E essa estileira aí, hein? Gostou? Esse é o treinador Castillo, treinador do Barcelona de Guayaquil, do Equador, que desfilou o seu modelito nos campeonatos sul-americanos. Você gostou, Cindy? Ou você acha que não há mais espaço para black tie no futebol? Ele tá bem bonitinho, né? Eu acho que foi a esposa dele que escolheu essa beca, hein? Lá na minha cidade, bonitinho é o feio arrumado, hein? É sobre isso. E na várzea não dá pra ir assim, não? Você vai ser zoado. O termo correto é você vai ser zoado. Castillo, que foi o grande sensação. Trend Topics do futebol. Agora a próxima imagem, a torcida maravilhosa do Santa Cruz, o Santinha de Pernambuco, que estava sem divisão no futebol brasileiro, voltou para a Série D. Imagina o Santa Cruz, que eu já tive álbum de figurinha que teve o Santa Cruz na Série A. O Santa Cruz, que inclusive tem um escudo, né? Parecido com o meu Santa. O Santa Cruz do Sinhá, que foi inspirado no Santa Cruz de Pernambuco, e também o glorioso, um abraço para todo mundo do 9 de julho, da Casa Verde, que tem um escudo semelhante, sabe por quê? Porque o fundador, o vulgo Severino, conhecido como Pernambuco, torcedor do Santa, quis homenagear o Santa e fez um escudo parecido, não é tão igual quanto o Santa, que é idêntico, sim, Santa é idêntico, do Santa Cruz ali de Pernambuco. Um abraço para todos os torcedores do Santa Cruz que estão acompanhando a gente no VRT Esportes. Série D, hein? Voltou para o futebol, para o cenário, hein? Pode pegar a Copa do Brasil, quem sabe. Próxima imagem também de... Ah, não, esse aí, ó. Esse foi bom, esse foi no final do ano. Esse é o goleiro, o Safanov. Esse aí parou o Flamengo, tá? Esse aí fez você comemorar, tá? No final do Interclubes. Deu para aproveitar um pouquinho, né? Deu para causar um pouquinho. E ele foi safadinho mesmo, porque aí no final ele ficou estudando. Não sei se você viu a cena, ele ficou ali estudando. Ah, o Pedro chuta ali, o fulano, o Léo Ortiz chuta ali. Aí ele pegou todos, pegou 4 pênaltis, cara. Foi esperto, né? Usou o esquema tático para verificar como que o cara ia bater para defender, né? Ó, sabe quantos pênaltis o Safanov tinha defendido antes dessa final? Na carreira inteira? Chuta. Uns 10? Nenhum! Nenhum! Foi na final e pegou 4. Toma! Tá bom? Pra você aprender. E depois a galera fala que bater pênalti é sorte. É preparação. Tá vendo? Como diria um amigo meu lá da Zona Leste, é um preparamento. Vamos lá, próxima imagem aí do nossa torcida do Remo. Remo está de volta à Série A do Brasileirão. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Eu não sei se ela é Remo ou se ela é Paysandu.
Mas tá aí, ó, imagens do glorioso retorno do Remo para o futebol, para a elite do futebol brasileiro. Bem-vindo, o Remo de volta. O Remo que é um dos times que bateu recorde de torcida junto com o Santa Cruz do futebol brasileiro. Parabéns. Isso é paixão pelo futebol. Imagina ver um time depois de, acho que a última vez, se eu não me engano, 1993 ou 94, foi 94. Imagina assim, seu time de várzea ficar fora da elite do futebol varziano, 94, por 30 anos. Você imagina que 40 só, anos, só 30 fica anos, os de 30 anos. verdade, né? Porque é no momento da dor, que a agremiação não tá lá em cima, que a gente mostra quem verdadeiramente é. E nessa imagem a gente consegue ver a emoção e a felicidade daqueles que permaneceram, independente da série que o time estava. É o amor à camisa. Muito bem, esse é o quadro. Gostou do quadro do Bombom na internet? Muito, gostei muito. Separando aqueles momentos épicos da internet. Para finalizar, sim, temos um novo treinador estrangeiro, Carlo Ancelotti, assumiu a seleção brasileira no primeiro semestre, com muitas pompas, vem, não vem, era o treinador mais badalado do mundo, Real Madrid, não sei o que, Milan, ganhou título, tudo quanto é. Só faltou ganhar a Pioneer, o resto ele ganhou tudo. Só falta ganhar um time de várzea. Para Várzea, ele ganha a Pioneer. E a Copa Zona Leste também, que é uma das grandes competições. Alô, time de várzea, ficam de olho no Ancelotti. Tá aí os números na tela, os números do Ancelotti na seleção brasileira. Foram 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, um aproveitamento de mais de 50%, talvez mais de 60%, 14 gols marcados, 5 gols sofridos. Você acha essa números bons, ruins, médios? O que você acha? Então, eu vou ser bem sincera. Eu acredito que os números são bons, mas eu ainda não confio na seleção brasileira mais. Eu acho que todo brasileiro, depois do famoso 7-1, não dá para confiar. Então, eu prefiro doeu, né? não 7-1 doeu, muito. Né? Eu falo para vocês que nós enfeitamos toda a rua, nós estávamos em clima de Copa. Quando deu 7-1, ninguém queria sair nem no portão, porque a decepção foi muito grande. Então, eu realmente não estou muito Tá confiante, doendo há 11 anos isso, hein? Tá falando de 2014, E eu acho que só se o Brasil for campeão, eu vou me calar e vou falar assim, agora eu vou começar a repensar e esquecer não, porque traumatizou, né, gente? O famoso 7-1, não tem como. É isso, gente. 2026 teremos Copa do Mundo, 3 países pela primeira vez na história, Estados Unidos, Canadá e México. Temos boas memórias de México, conquistamos o Tri. Temos ótimas memórias de Estados Unidos, conquistamos o Tetra. O Tetra não existe. O Tetra. Quem sabe? Notícia boa, notícia ruim. A notícia boa é essa, temos boas memórias. A notícia ruim é que, se não ganhar em 2026, bateremos o recorde de tempo sem uma Copa do Mundo. O recorde havia sido de 70 a 94, 24 anos, e de 2002 para 2026 dá quanto? Exatamente 24 anos. Ou seja, se a gente não ganhar agora, é recorde da vergonha. É recorde. Sabe o que eu me recordo? Quantas vezes o Brasil ia jogar, a nossa preocupação, na verdade não era nem preocupação, era felicidade. De quanto que o Brasil vai ganhar. Quando o Brasil entrava em campo, a gente falava, vai ganhar de 5, vai ganhar 3-0, moleza. Hoje em dia o Brasil entra, eu prefiro nem assistir para não me decepcionar, porque, infelizmente, a expectativa está muito baixa. E você aí em casa acredita na seleção brasileira? O Brasil vai ganhar o Hexa? Eu quero que ganhe, tá? Eu acredito. Eu gostaria muito, mas não quero me iludir. Se você não quer se iludir, então, muito obrigado pela presença de todos. Continue com a gente aqui acompanhando o VRT Esportes. Lembrando que 2026 tem muita coisa. Tem Paulistão, Carioca, estaduais com novos formatos, Brasileirão com novos formatos que começa em janeiro e Copa do Mundo! Vai ter Copa do Mundo finalmente, todo mundo unido. Corintiano, São Paulino torcendo pelo mesmo time. E esperamos vocês na próxima edição do VRT Esportes. Cindy, obrigado. Foi top, hein? Eu agradeço também. Uma hora de alegria e Exato. Agradeço até aos diretores de time das Copas que nos cederam as imagens, né? Foram bastante solicitados. Top, hein? E que para as próximas edições a gente possa contar com esse apoio também. Muito obrigado. Então, para você, muito obrigado pela companhia. Acompanhe VRT Esportes nas redes sociais, VRT Channel Oficial. E até a próxima. Um abraço.